Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa mini mentoria Express OAB. Então, eu vou ensinar para vocês estratégia e técnicas para a sua aprovação. Então, nossa aula vai ser direto ao ponto aqui. Deixa eu me apresentar, meu nome é Isana Santos, eu sou advogada e sou mentora especialista na aprovação da OAB. Então, hoje eu vou te ensinar quais são as técnicas e estratégias eficazes para a sua prova. Bora lá, então. O objetivo da nossa mini mentoria aqui, ajudar você a estruturar um estudo eficiente, um cronograma de estudos. Então, você vai ali ter uma noção de como é que eu me organizo para estudar, principalmente aqui na nossa mini mentoria, a gente vai focar na primeira fase. Como é que eu me organizo ali para ter um cronograma eficiente para a primeira fase? A gente vai falar sobre técnicas para reter conteúdo, estratégias para melhorar o desempenho na prova, porque você vai ter ali uma prova com 80 questões. Então, você tem que ter uma estratégia ali para você responder essas 80 questões a tempo, né? Você só tem 5 horas de prova. Controle emocional para o dia da prova. Então, controlar a ansiedade, o estresse, uma boa noite de sono, alimentação. Então, tudo isso é muito importante para te ajudar aí na sua aprovação da OAB. O exame de ordem é um dos principais desafios enfrentados pelos bacharéis, porque a gente tem aí uma taxa de aprovação de 20%. Então, uma matemática básica aqui. Então, se a gente tem 20% apenas de aprovação, então a gente tem 80% de reprovação. Então, 80% das pessoas, dos candidatos, são reprovados no exame da ordem. Por que que isso acontece, né? Então, existe muita pressão acerca da prova. Existe muito mistério também, vamos dizer assim, que durante a graduação a gente só ouve muito falar, mas não tem muita clareza realmente do que é a OAB, né? Então, chega no final mesmo, no final dos últimos períodos, que o candidato tem mais aí, vamos dizer assim, uma noção melhor do que se trata a OAB. Mas vamos deixar isso aqui bem claro na nossa mini mentoria de hoje. Então, vamos começar a falar primeiro quais são algumas estratégias de estudo eficientes. An- Antes, antes da gente falar de algumas estratégias de estudo, então eu vou falar aqui primeiramente da estrutura do exame, que eu acho que fica melhor. Então, a gente tem ali 80 questões objetivas e você tem que ter um mínimo de acerto de 40 pontos, né? Então, você tem que, ali na primeira fase, acertar a metade da prova. Na segunda fase da OAB, a gente tem uma prova mais prático-profissional, né? Uma prova com uma característica mais, assim, realmente voltada ali para a parte prática da advocacia, né? Então, você vai ter que fazer uma peça e mais 4 questões. É, Na segunda fase, tem também a possibilidade do candidato escolher, né? Então, ali, entre algumas áreas do direito, o candidato escolhe entre empresarial, tributário, né? Administrativo, civil, penal e constitucional. Então, a gente vai falar agora de algumas estratégias de estudo eficientes. Então, técnica de revisão espaçada. Como assim técnica de revisão espaçada? Nós temos, por exemplo, a gente estudou hoje um assunto, a gente coloca, dá um tempo, né? Pratica, treina esse assunto e depois de algum tempo volta a revisar esse assunto. Então, essa é a técnica da revisão espaçada. Então, você primeiramente aprende um assunto, retém o conteúdo e depois de um tempo volta a revisar. Ah, Isana, eu vou voltar a revisar, vou estudar tudo de novo? Não, você vai revisar os pontos mais importantes daquele assunto. Por isso que é muito importante, quando você estiver estudando, que você faça um estudo ativo. Ou seja, ali com o seu caderno, estudando. Ou então, se você gosta de desenhar, né, fazer mapa mental. Então, tudo isso te ajuda, né? Então, você não pode ser aquele aluno que simplesmente senta, assiste a videoaula, fica parado ali e acha que está tudo resolvido. Não. Você tem que estar anotando, tem que estar escrevendo. Terminou de assistir o conteúdo, pratica algumas questões relacionadas àquele conteúdo que você viu. Então, tudo isso te ajuda. Resumo inteligente e fichamento, né? Que é exatamente isso de você escrever, né? De você resumir o que você aprendeu. Resolução de questões diárias. Isso aqui é muito importante frisar. Por quê? Porque a resolução de questões é uma das principais técnicas que vão te auxiliar ali no exame da ordem. Principalmente se você faz questões
que são parecidas com a prova, ou seja, ou questões anteriores da própria OAB, né? Então, você pega ali provas anteriores do exame da ordem e refaz as questões. Uma coisa muito importante, vamos parar ali, vou me preparar, vou simular ali o ambiente da prova, vou fazer ali as questões. Terminei, corrige, né? Vê o que você principalmente errou e refaz, né? Ou olha o que você errou e refaz, ou olha o que você errou e diz assim: olha, eu estou errando muito esse tipo de questão, então vou parar para dar uma estudada nesse assunto, entendeu? É muito importante que você tenha também uma meta diária de questões. Então, vou responder ali todos os dias, vou responder 10 questões, vou responder 20 questões que sejam baseadas ali no exame da ordem. Então, 10 questões anteriores da OAB, 20 questões anteriores. Então, cada dia você responde, tá? Simulados periódicos, simulando ali principalmente as 80 questões, tá? Porque você tem que ter uma base de responder isso em 5 horas. E uso de mapas mentais para fixação rápida. Então, foi o que eu falei. De você ir desenhando, de você ter esse estudo realmente ativo, de você se colocar como protagonista, né? Então, você vai ser advogado, você vai ser ali dono da sua carreira. Então, já é para você se colocar como protagonista, como principal do seu estudo. Não ficar ali esperando por um milagre, esperando por uma salvação. Não, você mesmo ir colocando isso em prática é muito importante. Estudo intercalado. Então, aqui a gente alterna, né, entre as matérias e aumenta a retenção também. Então, o estudo intercalado é como assim, né? Lembra quando você estudava no colegial? A gente tinha aula vamos supor, né, que você estudava no período matutino. Então você tinha aula ali de português, redação, aí tinha matemática, geografia, história. Lembra que você tinha várias matérias durante o período da manhã? Você não ficava o dia todo só com matemática, o dia todo só com português. Então isso é uma técnica bastante eficaz. Então você intercalar ali as matérias. Por exemplo, na primeira fase mesmo, a gente vai falar sobre isso, né? Temos ali 20 disciplinas. A gente vai falar um pouquinho. Será que eu preciso realmente estudar todas essas disciplinas? Mas segura um pouquinho aí. E aí você pode fazer o quê? O estudo intercalado. Então, eu vou estudar civil, intercalo, estudo penal, intercalo, estudo constitucional, né? Então, não fica um tempão só estudando uma única coisa. Então, você pode fazer ali essa intercalação de matérias, né? De 3 a 4 matérias em 4 horas. É bem eficaz, tá? E mantenha a concentração, né? Para estudar ali, quando a gente fala, né, para a OAB, a Isana tem só uma horinha por dia. Então, para nessa uma horinha por dia, desliga celular, desliga a rede social e foca no seu estudo, tá? Uma horinha por dia já faz muita diferença, tá bom? Autoexplicação é uma técnica bastante útil, né? Que na realidade, né, já é comprovado aí cientificamente como é que o nosso cérebro aprende. E uma das maneiras mais eficazes de aprender é ensinar, né? Então você autoexplicar pode ser para você mesmo, não precisa ser para outra pessoa, né? Então você ali na frente do espelho, você explica para si mesmo sobre aquele conteúdo que você estudou, sobre aquele assunto, sobre aquele determinado tema. Isso é uma técnica muito eficaz. Então, você se explicar em frente ao espelho pode ajudar na compreensão, pode ajudar também você ler em voz alta, né? Então, leitura da lei seca é bem importante. Então, pega ali, sendo claro, você não vai ler o Vadimeco todo, mas ali os artigos que mais caem, né? Você parar para ler, para atualizar ali é muito importante, tá? Também. O teste prático, como eu já falei, né? É uma técnica mais eficiente, né? Então, envolver questões e simulados, principalmente que sejam ali muito parecidas, né, com as próprias questões que são abordadas pela banca, e que isso faz com que você se acostume com a prova. Então, quando você chegar no dia, realmente, você não vai tomar um susto. Ah, eu nunca vi isso.
não conheço isso, não sei o que é isso. Não, você já treinou ali, muito parecido. Então, quando você chegar no dia, você não vai se assustar. Você vai ficar até um pouco mais relaxado, né? Então, isso faz com que você, vamos dizer assim, com que você tenha segurança, né? Com que a insegurança, com que a ansiedade diminuam ali no dia da prova. Então, a gente já falou um pouquinho da estrutura, então vamos falar aqui quais as disciplinas que eu devo estudar, como eu estava falando para você, ali na técnica do estudo intercalado. Aí, Ana, eu vou estudar tudo, são 20 disciplinas. Precisa realmente a gente estudar todas as disciplinas? Não. Então, a gente tem aí, principalmente as disciplinas de maior peso na prova. Então, são elas que você deve focar o seu estudo. Então, a gente tem ética profissional, a rainha, né, com 8 questões, direito constitucional, 7, direito civil e processo civil, 14, elas juntas, né, gente? Então, direito civil é uma coisa, processo civil vamos dizer assim, a parte prática do direito civil, né? Mas elas juntas fazem 14 questões, direito penal e processo penal também 12, administrativo 6, trabalho e processo juntas fazem 9. Então, veja, que eu coloquei aqui administrativo e trabalho, porque os estudantes gostam, né? Mas as principais mesmo é ética, constitucional, civil, processo civil, penal e processo penal, né? Depois você vem com administrativo, trabalho e processo do trabalho. Porque, veja, só ética sozinha são 8 questões, né? Constitucional também em segundo lugar, 7 questões sozinho, né? Direito civil e processo junto, então cada uma tem 7, porque forma 14. Penal, cada uma tem 6, né? Penal e processo penal para formar 12. A gente tem administrativo com 6, trabalho e processo do trabalho. Então, são as disciplinas de maior peso. Então, são aquelas que você tem que dar maior foco, maior atenção no seu estudo, tá bom? Então, quando você for organizar um cronograma de estudo, foca nessas disciplinas primeiro. Ah, Isana, e as outras? Empresarial, tributário, estuda também, mas ali seria o grupo B, né? O grupo A são essas. São as que mais você tem que dar, vamos dizer assim, uma atenção maior. Porque imagina que você está ali no jogo de dardos, né? E você tem ali chances de acertar. Quanto mais dardos você tiver na mão, quanto mais dardos você tiver na mão, mais você vai conseguir ali acertar. Então, aqui é como se fosse um jogo de dardos. Então, essas disciplinas são mais dardos na sua mão, para você ali conseguir acertar no dia da prova. Planejamento do estudo. Então, quantas horas eu tenho para estudar? Então, é exatamente isso. Então, você tem que se autoconhecer aqui, autoconhecer a sua rotina. Ver quantas horas eu tenho por dia para estudar. Ah, Isana, 2 horas por dia eu tenho. É bom? É, né? Então, vamos dizer assim, recomendado são 4 horas por dia. Mas com 1 horinha, 2 horinhas por dia, sendo um estudo direcionado, um estudo focado, já faz muita diferença, né? Então, organização baseada ali na quantidade de questões por disciplina. Então, você separar ali todos os dias quantas questões sobre aquela disciplina eu irei realizar. Porque, como eu já salientei aqui, o treino das questões é o principal método para você ser aprovado na primeira fase. Então, você estabelecer realmente uma meta de questões ali. 10 questões por dia, 20 questões por dia, quais disciplinas a cada dia eu irei fazer as questões. Então, tudo isso é muito importante. Dicas fundamentais. Então, sempre revise, revisão constante, né? Se você tiver ali algumas horinhas no domingo, no sábado, né? Que não são dias úteis, né? Nos feriados, você pode ali tirar 2 horinhas a mais para revisar. Priorizar disciplinas chaves, principalmente ética profissional, né? Direito civil e penal, como eu falei. Estudar com base em questões anteriores e usar materiais organizados para otimizar o seu tempo. Cuidar da sua saúde mental e física. Então, praticar atividade física, reduzir aí o estresse, a ansiedade. Você pode praticar uma meditação também, o yoga. Você também pode investir em uma alimentação de qualidade, né?
Então, não ficar comendo alimentos industrializados, investir mais, né, em uma comidinha mais feita, uma comidinha de panela, ou então também você investir em frutas, em verduras, saúde física e a saúde mental, né? Então, você também ali, com essas práticas, né, de meditação, yoga, você vai ali cuidar da sua saúde mental também. E, se necessário, né, a gente tem aí os terapeutas, os psicólogos, mas inicialmente essas práticas são bastante recomendadas. Controle emocional e estratégias para a prova. Então, durma bem antes, né? Então, assim, já digo, né? Na semana da prova, já não é tempo mais de você estudar. Ah, tô na semana da prova da OAB. Vou ficar me matando. Não. É tempo de você pegar ali o que você fez de material, você mesmo, de mais importante, e você só revisar. É tempo de você descansar mais, de você dormir melhor. Sempre, né? Peguei ali a prova da OAB. Qual a disciplina eu tenho mais afinidade? Eu posso começar pela disciplina que eu tenho mais afinidade. Gosto mais de civil, então começa por civil. Gosto mais de constitucional, começa por constitucional, porque isso você vai ganhando segurança para fazer as outras questões. Tá joia? Outra coisa também, fez a disciplina que mais gosta, vai para a ética, né? Então é uma das disciplinas que tem mais questões ali também. Então, a disciplina que mais gosta, vai para a ética, que você tá ali com a cabeça fresca. E depois você pode seguir ali a ordem da prova ou a ordem que você preferir, tá? Gerencie seu tempo, porque são só apenas 5 horas para 80 questões. Uma coisa muito importante, você tem 3 minutos para cada questão. Então, eu li ali a redação, eu tenho 3 minutos para ler aquela redação e entender e marcar uma questão. A Isana, não entendi, vou ficar ali quanto tempo? Vai para outra, vai para outra, vai para outra. E aí, no final, você volta para aquela que você não conseguiu e tenta responder novamente, tá? É importante, nunca deixe nenhuma questão sem responder. A gente tem ali alternativas de A, D, né? Se você não souber, você pode, né? Ir no chute, né? Mas nunca deixe nenhuma questão sem responder. E também na hora de passar para o gabarito, presta atenção, né? Porque o que vale é o que está no gabarito, você não pode rasurar, você tem que ir ali preencher a bolinha certinha no gabarito, então presta muita atenção. Não fique preso em uma questão difícil, como eu falei, não sei, volta, vai para outra, e no final você volta e faça pausas para manter a concentração. Então, um lanchinho você pode levar, né, na prova, beber bastante água, né? E também, se necessário, você pode ir no banheiro, no toalete. É bom essas pausas. Sim, não é perca de tempo. Você parar um pouquinho, que é muito texto à prova. Então, você sentiu que o cérebro cansou, para ali, faz um lanchinho, ou então vai no toalete, que aquela saidinha que você for, vai lhe refrescar ali a memória, tá? Materiais complementares. Então, você pode ter um grupo de apoio no WhatsApp ou no Telegram, como esse que a gente está tendo, da mini mentoria, cronogramas de estudos pronto para uso. Então, na internet a gente tem um monte, né, de cronogramas de estudos já prontos para serem usados. PDF com resumo das disciplinas, isso ajuda bastante também. E listas de questões estratégicas para treinar. Então, quem está aqui na mini mentoria, a gente vai dar de bônus para vocês um material sobre os artigos mais importantes que caem na OAB. E também um PDF com um resumo de algumas disciplinas, tá? Então, é isso, gente. Vamos rumo à aprovação na OAB. Essa foi a nossa mini mentoria Express de hoje. Realmente é algo bem rápido aqui para vocês entenderem como funciona aqui a prova, né? Só para vocês terem uma noção aqui de como funciona a prova. Então, eu agradeço a participação de vocês, tá? E para quem quiser mais informações a respeito, né, da nossa mentoria, então fala comigo aqui no WhatsApp e também aqui no comentário dos vídeos, né? Eu vou deixar aqui para vocês também o meu contato, tá bom? Então é isso, agradeço. Muito obrigada.